Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. Hoje a prof deixou para vocês na plataforma Plural, hoje de quarta-feira, dia de live, então hoje a gente vai se ver na plataforma. Na plataforma a gente vai ver juntos essa atividade aqui, que a prof deixou lá para vocês já, que é a revisão, tá? Revisão do MMC. Então, a prof deixou aqui atividades de revisão para o dia 24/6, e essa folhinha nós vamos fazer juntos lá na plataforma, ok? Vamos trabalhar com os múltiplos aqui desses números, vamos fazer o MMC aqui juntos, ok? Para a gente treinar e ir bem na avaliação, certo? Então, para matemática, sabe que tem essa folhinha na plataforma Plural, a gente vai fazer juntos durante a live a correção de tudo isso, certo, pessoas bonitas? Muito bem. Para história, hoje é quarta, dia da aula de história, tem avaliação na plataforma Plural. Nessa avaliação da plataforma Plural, a prof está cobrando o capítulo 5 no livro de história. Capítulo 5, Brasil no século XIX. Tá? Sugiro que você pegue as duas últimas aulas de história, tirando semana passada, quarta-feira passada, que era dia do projeto da Capivara Colorida. Então, nas duas anteriores, deixa eu olhar aqui de novo. Então, quarta 24 hoje, na semana passada foi o dia da Capivara Colorida 17, então foi no dia 3 e no dia 10 de junho. Dia 3 de junho e 10 de junho, assiste o vídeo aqui do canal do dia 3 de junho e do dia 10 de junho, para você rever o conteúdo que vai cair hoje na avaliação. Eu vou dar um breve resumo para vocês aqui do que cai hoje na avaliação de história. Você tem que lembrar da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Vou te falar de novo, assista de verdade o vídeo, os dois vídeos que eu estou te falando. Por quê? Eu expliquei toda a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Eu expliquei para vocês da guerra que estava tendo lá na Europa, Napoleão e Inglaterra, a pressão de Napoleão que não queria que Portugal vendesse as coisas para a Inglaterra. Portugal fez de conta que não ia mais ter nenhum acordo comercial com a Inglaterra, mas ele continuou vendendo e comprando da Inglaterra. O Napoleão, que era imperador lá na França, ficou brabo pra chuchu e ele era muito brabo. Quando ele fica sabendo, ele fala: Portugal vai me pagar, vou atacar Portugal. O Dom João, morrendo de medo, ele e toda a corte portuguesa, que eram ali milhares de pessoas, que eram ricos, nobres, que frequentavam o castelo ali onde o rei ficava, todos esses nobres com medo da vinda de Napoleão, que ia vir com seu exército para pegar todo mundo, faz o quê? Vamos embora para o Brasil, que lá é mais seguro. Então, eles planejam a viagem, né? Um fofoqueiro sempre vai contar que, olha, Napoleão está indo aí. Então, eles começam a se organizar, fazer suas malas, para conseguir, né, levar coisas, vender coisas, e enfim, para conseguir ir embora para o Brasil. Acontece que eles começam a colocar lá no porto, né, todas as coisas para embarcar nos navios, né, os empregados que iam junto, a corte, né, todos os ricos que estavam indo, todos os seus bens ali, dinheiro, prataria, né, livros, enfim, todos os seus bens estavam ali, quando eles ficam sabendo que Napoleão estava a caminho e ia chegar muito rápido. Então, o que acontece? Eles colocam o que dá dentro do navio e vão embora, deixando muita coisa. E a prof ainda contou para vocês, e essa é verdade. O pior é que é verdade, tá? Tem registros históricos que contam que, infelizmente, a gente já começa errado lá atrás, onde se trazem as panelas e se esquecem dos livros. Lembra que a prof falou disso? Oh, meu Deus, já começamos errado lá atrás. Viemos com as panelas e esquecemos dos livros. Então, muitos livros ficam esquecidos no cais. A biblioteca real que tinha lá em Portugal, ela era riquíssima. Alguns livros até acabaram se perdendo nessa época, que é uma tristeza, uma perda incalculável desses livros. Mas, enfim, e que também o ouro não embarcou. Tanto é que mais tarde, quando chega aqui, Dom João cria o Banco do Brasil. Ele é criado nessa época com a vinda da família real. Lembra que a prof explicou no vídeo passado? Então, lembre-se disso, tá?
Então, lembre-se do porquê. Napoleão Brabão estava querendo, né, vir atrás de Portugal por ele não ter cumprido o que o Napoleão tinha mandado, e eles falaram que iam cumprir, que não iam mais fazer acordos comerciais com a Inglaterra, mas eles mantêm esses acordos, então Napoleão fica bem bravo com Portugal, eles vêm fugidos de Napoleão para cá. Lembre-se que quando a família real chega com toda aquela a corte, né, os ricos lá de Portugal, milhares de pessoas, quando eles vêm para cá, eles não têm onde morar. E lembre-se que as pessoas que tinham as melhores casas na região central, ali no Rio de Janeiro, são despejadas, são mandadas embora. E eles colocam nas portas das melhores casas ali uma marca, né, do PR, Príncipe Regente. E, na verdade, as pessoas faziam muita piada, mesmo naquela época, a gente sempre foi tirar sarro, né? Então, assim, coisa de brasileiro desde aquela época. Eles falaram que era ponha-se à rua, né? Mas na verdade era príncipe regente, PR, tá? Então lembre-se disso, que as pessoas tiveram que sair das suas casas, tiveram que deixar móveis, prataria, louça, tudo lá, e foram deslocadas para a região da periferia, morar longe para chuchu, em lugares não muito bacanas. Isso fez com que a população ficasse bastante indignada, né, com isso, com essa vinda da família real. Lembre-se também do cotidiano do Rio de Janeiro nessa época, né? As ruas eram mal iluminadas, não tinha limpeza, não tinha sistema de esgoto nem água encanada, as pessoas tinham que buscar água nas fontes públicas ou nos poços, né? Que o dia a dia nas ruas era de muita atividade comercial, venda ali, muitos escravizados estavam vendendo coisas ali. Lembre-se que o Dom João Cara de Pau só me libera o comércio do Brasil com outros países quando ele vem para cá. Porque lembre-se que antes deu muita briga lá da Inconfidência da Conjuração, porque a gente não tinha liberdade de poder comprar e vender para quem quisesse. Só quando o Dom João vem para cá é que ele abre esse direito de novo da gente comprar e vender de quem quisesse. Porque ele estava aqui, né? Porque ele precisava. Que era cara de pau mesmo, que ele nunca deixou. Quantas brigas tiveram aqui, quantas revoltas tiveram no Brasil, justamente tentando isso. Precisou ele vir para cá fugido, para ele se ligar o quanto era importante, né? Lembre-se também do trabalho dos escravos na cidade, que a gente tinha muitos escravizados que foram trazidos da África para cá, que na cidade eles trabalhavam vendendo produtos ou carregando mercadorias, que eles eram chamados de escravos de ganho, quer dizer, eles tinham que trabalhar na rua, carregando coisa em troco de pouca coisa ali para ganhar trocados, e esse trocado ele tinha que dar para o patrão dele. Olha só que absurdo. Lembra-se também tinha os escravos domésticos que limpavam a casa, né? Principalmente as mulheres, cuidavam das crianças, né? Limpavam, faziam comida, tudo isso também eram os escravos domésticos. Então lembre-se disso também, né? Lembre-se, deixa eu ver o que mais você precisa lembrar daqui, da independência do Brasil. A prof contou para vocês que foi num riachinho chamado Ipiranga, não era um rio lindo e enorme, era um riachinho pequenininho, uma aguinha de nada que passava por ali, um riachinho do Ipiranga, né? Chega lá uma pessoa levando a carta para o Dom João, Dom Pedro, falando para ele assim, olha, Dom João quer que você volte para Portugal. Então, a independência do Brasil só vai acontecer quando? Quando acaba aquela briga, aquela guerra da Inglaterra com o Napoleão da França. Dom João falou, tá tudo calmo, vou voltar para Portugal. Pega a família real e vai, deixa seu filho Dom Pedro cuidando do Brasil aqui. Ocorre que ele começa a pressionar, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar para cá. Dom Pedro já tinha família aqui, ele era bem namorador, por sinal, né? Não só família, mas ainda era namorador. Ele não queria voltar para Portugal. Então, o que ele faz é, vou tornar o Brasil independente de Portugal, porque assim eu não preciso voltar. Eu me torno imperador aqui. Então, ele proclama a independência do Brasil, daí grita, né, dá um brado, né, um grito, independência ou morte, porque ele não quer ser obrigado a voltar para Portugal, ele quer ficar aqui. Então, ele torna o Brasil independente, não houve guerra, não houve conflito, não houve luta armada, como a maioria dos países, tá? A grande, mas muito grande maioria dos países lutou para ter a sua liberdade. Não foi o caso do Brasil, a gente não lutou para ter a liberdade,
né? Na verdade, a gente pagou pela nossa liberdade, mas isso mais tarde vocês vão aprender, tá? O Brasil tem que mandar muito ouro para Portugal para ser livre de Portugal também. Mas, enfim, a gente se torna, então, independente em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro grita no riachinho de nada do Ipiranga, independência ou morte, porque, na verdade, ele não quer voltar para Portugal, não quer ceder à pressão de ter que voltar para lá, quer continuar aqui, tá? Quando ele torna o Brasil independente, galera, a gente não fica... A gente continua tendo um regime de reis e imperadores, tá? Que é a monarquia. A gente não vira república ainda, tá? A gente só fica independente de Portugal, mas continua tendo um rei ali mandando, ou no caso o imperador, Dom Pedro, mandando aqui, tá? Então, só para vocês lembrarem, a gente continua com a monarquia por um bom tempo ainda, até que vem o primeiro reinado. O Dom Pedro, ele vai governar o Brasil, Dom Pedro I, de 1822 a 1831, que é chamado do primeiro reinado. Nesse primeiro reinado, galera, lembre-se, o que eu tenho que saber do primeiro reinado? Eu tenho que saber que o Dom João, ele cria uma constituição. O que é uma constituição? É um livro de leis. Só que ele cria uma constituição que ele quer, do jeito que ele quer, favorável para o que ele quer. Então, ele cria essa Constituição que a gente chama de forma autoritária. Autoritária é aquele que manda. Ele manda e não dá direito de escolha para ninguém. Então, ele não deixou ninguém. Ele tinha chamado várias pessoas para fazerem parte de uma assembleia e discutirem o que era importante ou não para o povo para entrar nessa Constituição. Só que, de repente, ele muda tudo e fala, vocês vão tudo embora que eu não quero mais vocês, eu vou criar essa Constituição. Ele criou mudando tudo e deixando todos os direitos plenos para ele. Ele cria, nessa época, mais de um poder. A gente já estudou no segundo, terceiro ano, quarto ano, poder legislativo, executivo e judiciário. A gente sabe que judiciário vem de juiz, então judiciário. Legislativo vem de lei, então é senadores, deputados que fazem leis. E executiva que executa. Então, é o prefeito, o governador e o presidente. Além desses três poderes aqui, ele cria um quarto poder que é chamado de poder moderador. O poder moderador é aquele que diz o seguinte, eu sou o mandante, eu mando e desmando em todo mundo. Sou aqui o imperador das galáxias. É isso que ele quis dizer. Ele podia mandar e desmandar em todo mundo, mudar a lei quando ele quisesse, da forma que ele quisesse, só porque ele queria. E foi o tal do poder moderador. Foi um governo bastante autoritário, ele queria mandar em todo mundo, ninguém podia falar nada. Foi um governo, primeira parte, esse primeiro reinado foi marcado por autoritarismo. Mando e desmando do Dom Pedro. Tá? E a existência desse poder moderador. A existência de uma Constituição autoritária, obrigatória, que a gente recebeu assim, sem poder opinar, sem o legislativo participar. Tá? Sem ninguém poder ajudar a criar essas leis pelo povo. Era só para o interesse dele. Ocorre que daí no período regencial, lembre-se que o Dom João, aquele que tinha vindo com a família real para cá, fugindo do Napoleão, que voltou para Portugal, que era o pai do Dom Pedro, ele morre. Quando ele morre, o que acontece? Lá em Portugal começa a fazer uma pressão muito grande, falar, Dom Pedro volta para assumir o trono de Portugal. A gente está sem rei, precisa de um rei aqui. Então, Dom Pedro vai para Portugal e deixa o filho dele aqui. Tá? Dom Pedro I vai, então, para ocupar o cargo, né, de rei de Portugal lá e deixa aqui, então, o seu filho, que também era chamado de Pedro, mania de dar o mesmo nome que eles tinham, né? Então, Dom Pedro I vai para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro de Alcântara. Esse era o nome dele, para ser o seu sucessor, né, para ser ele que fosse ficar no seu lugar. Só que ele era muito jovem, tá, galera? Ele era muito pequeno ainda. Então, de 1831 a 1840, que é chamado de período regencial, ele é marcado por quê? Muita disputa política, muita revolta acontece nesse tempo, a população se mobiliza também para lutar, estão brigando ainda por melhores condições de vida, estão brigando por conta da desigualdade, das injustiças, tá? Queriam participação do povo também nas decisões, nada muda muito, né, desde aquele tempo. Então, continuou muito, então, nesse período regencial, tá? O filho dele ainda era muito pequeno nesse período, não tinha como ele assumir, né?
Então, ele vai durar esse tempo. No segundo reinado, galera, o que vai acontecer? O Dom Pedro de Alcântara, o filho do Dom Pedro I, estava com 14 anos de idade. E eles deram uma coisa chamada golpe da maioridade. Eles deixaram como se ele se tornasse maior, emanciparam é o nome disso. Considerá-lo maior de idade aos 14 anos, para que ele pudesse assumir o governo, né, o trono. Então, ele assume, e dele é chamado de Dom Pedro II, porque o pai dele era Dom Pedro I, então ele virou Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro de Alcântara passa a ser chamado de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, então ele vai governar. Eles fazem isso para tentar acalmar um pouco os ânimos da população que está brigando muito nessa época, está tendo muitas revoltas, né? Lembre-se que é um período marcado justamente ali, o período anterior, por essas revoltas, então eles tentam acalmar. Calma aí, vamos dar um jeito, né? Vamos acalmar o povo. Então, nesse governo, ele vai ter, volta a ter mais estabilidade política ali, diminui um pouco essas revoltas que tinha no período regencial. Então, quando Dom Pedro, aos 14 anos, assume isso, tá? Ele vai governar o nosso país por 49 anos, tá? Então, dos 14 para, deixa eu ver, mais 49, 59, 64, até os 64 anos, mais ou menos. Ele vai estar governando, tá? Por aí, gente, fiz cálculo rápido aqui, posso ter errado. Então, ele vai governar por muito tempo, então, o nosso país. Nesse tempo vão acontecer coisas, tem uma linha do tempo na página 275, mostrando para vocês algumas leis que foram aprovadas, o que foi acontecendo nesse período. Mas o que eu preciso mais que você lembre é que o Dom Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro II, que ele vai governar por muito tempo, que houve esse golpe da maioridade, que aos 14 anos eles disseram já que ele era maior e já podia governar, que após, né, durante esse período do segundo reinado, vai acontecer uma modernização do Brasil muito grande, começa-se, então, a ter mais riquezas por causa da exportação de café, a gente começa a vender mais café para fora, então foi necessário criar, assim, mais estradas para poder levar de um lugar ao outro esse café. Antes era levado no lombo de mulas, então eles tiveram que fazer, na verdade, ferrovias para levar de trem todo esse café de um lugar para o outro. As cidades também crescem muito nessa época, a grande, né, urbanização do Brasil, né? Lembre-se dos trabalhadores escravizados do café ali que trabalhavam nas lavouras, que algumas leis vieram antes da abolição, como a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, deve ter algum chato batendo aqui na frente, gente, não vou atender, tá? Então, lembre-se disso. Então, para essa parte de história, é isso, tá, pessoas bonitas? Então, para a prova de hoje, sugiro que você vá, então, pegue as duas últimas aulas, tirando a da semana passada, que era do Projeto Capivara Colorida, as duas anteriores, assista, que eu explico bem mais devagar, cada passo ali da história do Brasil, para a nossa prova de hoje, mas já te dei um breve resumo do que vai cair. Tá bom? Você entra na plataforma e faz a prova hoje, tá? E durante a nossa live a gente faz juntos a atividade ali de matemática, aquela revisão, porque amanhã, quinta-feira, tem aula de matemática e nós teremos a avaliação de MMC para ser feita, certo, pessoas lindas? Então, para hoje, quarta-feira, está pronto. Eu vejo vocês na live, espero vocês amanhã aqui no canal, para o vídeo de quinta. Para ontem, eu dei um beijo, então, para a Isabela e o João. Então, hoje, meu beijo é para o Júlio e para a Júlia. Beijo grande para os dois lindos da prof. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã aqui no canal. Beijo grande. Fui.